Oi, gente, eu não sei, eu acho que caiu aqui a conexão, mas o pessoal tá voltando aqui. Peço desculpas, mas eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi a internet. Live é assim, né? Nós temos esses imprevistos aí. Mas vamos seguir. Tá todo mundo aqui? Tá me ouvindo? Vamos continuar? Peço desculpas, mas essas coisas acontecem. Acho que foi a internet, não sei o que aconteceu aqui. Mas voltando aqui o início, então, da nossa leitura aqui do Evangelho do capítulo. Não separeis o que Deus uniu. Essas palavras, elas devem ser entendidas como a referência, não como não separeis o que Deus uniu no sentido de corpos. E daí justamente a gente volta para a questão de se enxergar como corpos, com materialismo, né? E não como espírito. Então, o que Jesus quis dizer? Não separeis o que Deus uniu. No Evangelho, no item 3, ele diz: não separeis o que Deus uniu. Essas palavras devem ser entendidas com referência à união, segundo a união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Ouvimos muito dizer, inclusive nos casamentos, né, lá da Igreja Católica, o que Deus juntou, o homem não separa. Mas segundo a doutrina espírita, o que isso aí quer dizer? Não separeis o que Deus uniu. O que o amor juntou, ninguém separa. Ai, que bom, tá todo mundo aí de volta, né? Dá tudo certo. Não sei, acho que caiu aqui a internet. Então, o que Deus juntou, o homem não separa. E tem mais uma questão que eu gostaria de ler, que é a questão 697. Desmarquei aqui, ó. Que trata a respeito, agora sim nós vamos entrar na indissolubilidade do casamento, onde Kardec pergunta se a indissolubilidade do casamento está na lei natural ou somente na lei humana. E os espíritos respondem: é uma lei muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. André Luiz também nos diz, fala a respeito do divórcio. Quanto ao divórcio, isso ele fala lá em Evolução em Dois Mundos. Somos de parecer que não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque na Terra não existem uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no passado, no princípio de responsabilidade assumida em comum. Então, André Luiz aqui também nos traz a questão dos débitos que temos e esquecemos, né, devido ao esquecimento que temos quando reencarnamos, mas que cedo ou tarde, se o divórcio acontece, ele vai ter que ser, esses débitos vão ter que ser, vamos dizer assim, resgatados, vão ter que ser quitados, né, numa próxima oportunidade, seja como pai, seja como filho, seja como marido ou seja como esposa. Bom, mas é claro que é muito melhor que aconteça o divórcio, né, a separação, do que cultivar essas feridas abertas de um relacionamento negativo e que podem comprometer muito mais, inclusive, a esta reencarnação se manter. Então, estamos falando aí dos casos de briga dentro da família, que traumatiza os filhos. Podemos falar das agressões verbais, das agressões físicas, traições. Então, neste caso, é muito melhor que se separe do que comprometa muito mais a encarnação. Vocês devem ter acompanhado aí nas notícias, né? A violência doméstica, agora no período de isolamento, ela aumentou 10%. Então, isso aí também é um ponto negativo desse confinamento aí, em que os casais já estão, vamos dizer assim, se tolerando, não se amam, né? Quase não se toleram e agora estão dentro de casa, então ocorre esse aumento de violência doméstica.
Então a responsabilidade é de cada um. É claro que o espiritismo, ele aceita o divórcio. Mas quando os cônjuges, eles já estão eles já não estão mais juntos pelo amor. Eles já não pensam da mesma forma. A lei do divórcio é a lei dos homens. E a lei do amor é a lei de Deus. Então, como estamos vendo o nosso casamento? Como estamos vendo o nosso matrimônio? Com a lei dos homens, com os olhos materialistas dos homens, ou com os olhos de amor de Deus? Então, o espiritismo, ele não é contra, mas ele também não vai incentivar. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o comentário que tem é do Kardec. Nós não temos comentário nesse capítulo e nesses itens de espírito. Talvez para deixar que nós mesmos possamos refletir e analisar o que é mais adequado para cada pessoa. Na China, devido também à quarentena, ocorreram 4 vezes mais divórcios. 4 vezes aumentaram os números de divórcios. Então, isso também serve de reflexão para ver o tipo de casamento que estamos tendo aí na Terra. E o comprometimento que cedo ou tarde, o comprometimento que estamos já está de fato separado. Dessa forma, caiu ali, agora voltou de novo aqui. Dessa forma, então, entendemos que a doutrina espírita não é contrária ao divórcio e entendemos que também ela não vai estimular essa prática. O importante é que se mantenha os laços de carinho e de amor. E mesmo quando não tiver mais jeito e o casal tenha que se separar, se separe por esses motivos de violência, etc., é importante não perder os laços de carinho também, principalmente quando envolvem crianças, né? Quando envolvem os filhos, crianças, adultos e familiares. Mas o que eu posso fazer no meu casamento ou na hora de dar um conselho? Às vezes é muito difícil, sabemos que não é fácil e que é uma ginástica. Quem é casado e quem já foi casado sabe que é uma ginástica. Todos os dias temos que exercer essa ginástica. Mas que possamos ver isso a partir desses ensinamentos de Cristo de uma outra forma. Que possamos praticar a caridade. O Espiritismo nos diz, fora da caridade não há salvação. Então que possamos exercer a caridade no nosso casamento. Exercer a caridade. Como fazer isso? Saber ouvir com atenção. A pessoa às vezes quer apenas ficar em silêncio. Parar de falar. Servir, amar, entender o que o outro quer dizer. Se colocar no lugar do outro. Tudo isso é caridade. Usar a regra de ouro que Jesus nos ensinou. Não fazer aos outros aquilo que não desejamos que façam a nós. Entender que o outro é meu irmão de caminhada. Entender que o outro também precisa da minha caridade. Quando olhamos o outro como irmão de caminhada, fica muito mais fácil. Orar, vigiar, aquelas famílias que puderem e que já conseguem exercer o evangelho no lar, é uma bênção sem tamanho, indescritível. Mesmo que seja um apenas do casal. Às vezes o outro não está disposto, mas vá, faça. Já muda a psicosfera, o ambiente da casa. Então é uma ginástica diária de perdão, de tolerância, de respeito,
de renúncia. E o confinamento, ele é uma oportunidade. O confinamento, ele é uma oportunidade. Então, cedo ou tarde, isso vai acabar e nós vamos olhar para trás e nos sentiremos muito felizes pela nossa atitude que tivemos durante esse tempo, ou nos sentiremos envergonhados. Muitos casamentos, Brasil, mundo afora, vão se dissolver nesse período. Muitos relacionamentos vão se dissolver. Mas acreditem que muitos relacionamentos vão se fortificar. E qual o nosso papel nisso? Vamos refletir sobre isso. É isso que tínhamos para hoje, essa mensagem que tínhamos para hoje. A internet não ajudou muito, teve algumas quedas, eu tive que mudar de lugar aqui, mas acredito que esteja todo mundo aí presente. Me sinto muito feliz mais uma vez de estar aqui, podendo conversar um pouquinho sobre o Evangelho. E agora eu convido a todos para fazer a oração final, que se concentrem, se desejarem, fechem seus olhos. E convidamos os benfeitores, trabalhadores da Casa Luz, Paz e Caridade, que adentre o nosso lar neste momento, deixando lá fluidos de saúde, paz, otimismo. E que aqueles que neste momento endereçarmos o nosso pensamento também recebam essas benéfices de amor, em nome de Jesus. Que as águas expostas sejam magnetizadas e que possamos nos sentir revigorados. Que as reflexões feitas hoje à tarde sirvam para o nosso crescimento espiritual, para facilitar o convívio com aqueles que amamos. Que assim seja. Agradeço a todos, uma boa tarde.